Beleza, gente? Começando mais um Papo Reto. Simbora. Bom, gente, o Papo Reto de hoje é para falar sobre esse assunto do subsídio do governo aos grandes templos, né? Aos grandes templos. Primeiro, antes de começar a falar sobre o assunto, como sempre eu falo, seja no programa ou seja nos vídeos que a gente faz, é o seguinte: você tem todo o direito de discordar da minha opinião. Inclusive comentar aqui, seja no YouTube, ou seja no Facebook, seja onde você está vendo esse vídeo, você tem todo o direito de discordar. O que você não tem direito é de agredir, xingar, de rotular as pessoas. Então, todo esse tipo de comentário eu excluo mesmo, excluo e vou continuar excluindo, porque eu acho que debater, discordar, concordar, isso eu acho legal. Agora, quando parte para começar a rotular ou começar a ofender, isso aí é muito ruim. Então, eu respeito a sua opinião, espero que respeite a minha. Primeiro, para que as pessoas que não sabiam desse assunto ou estão longe desse assunto, eu vou tentar ser de uma forma bem sucinta. O governo, né, o presidente Bolsonaro, ele solicitou um levantamento para saber se poderia dar um desconto na energia elétrica dos grandes templos, né? Não é uma isenção total, é um desconto nessa energia. E aí a equipe econômica sugeriu de isentar e do governo fazer o subsídio para esses grandes templos. O que é o subsídio? O governo paga para esses grandes templos a energia elétrica, uma vez que a energia elétrica ela não é pública, elas são operadoras de energia, são empresas, então o governo teria que pagar nesses grandes templos. Vamos lá. Primeiro, a gente não pode negar a importância desses grandes e pequenos templos religiosos. A gente não pode negar a importância social das igrejas, das denominações, das séries de religiões que tem, uma importância social nos dois aspectos. O primeiro, da própria paz, a própria tranquilidade que a pessoa tem, querendo ou não, algumas pessoas, eu tenho certeza, eu conheço várias, você também deve conhecer várias pessoas que depois que começaram a frequentar uma denominação, independente de qual seja, essa pessoa modificou, inclusive no lar, ela deixou de agredir a esposa, ela deixou de beber, ela deixou... Então, uma série de fatores sociais que a gente não pode negar e a gente não pode esquecer disso, né? Que talvez o poder público jamais teria condições de cuidar, de ter esse cuidado social. Também tem o trabalho dessas igrejas a campo, né? O trabalho que elas fazem, seja nos presídios, seja nas escolas, seja nas comunidades. Então isso não tem como negar. O que me deixa, na opinião, contrária a esse projeto de isenção dos grandes templos. Tem alguns motivos que me levam a ser contra, então eu sou contra. Respeito quem é favorável, mas eu sou contra o governo subsidiar. Primeiro porque quando você fala em subsídio, todo mundo vai pagar essa conta, inclusive a pessoa que é ateu. O cara é ateu, ele não acredita em nada, é um direito dele, do ponto de vista religioso ou de crença. Deus deu o livre-arbítrio para que cada um acredite naquilo que quiser ou não acredite. Então, se Deus deu esse livre-arbítrio, a pessoa está usufruindo desse livre-arbítrio. A consequência vem depois, para cada um acha que vai ter uma consequência. Mas aí esse cara, ele não pode pagar a conta da energia elétrica de um templo religioso. Isso é totalmente inaceitável. Outra coisa, quem vai definir o que é templo religioso? Até porque a nossa Constituição hoje diz que nós moramos num país que é livre o culto, né? Então, se eu falar que a minha garagem passa a ser um templo religioso, eu vou ter, é lógico que essa lei é para grandes templos, mas aí, o que define grande templo? E se na minha garagem, onde eu fiz uma igreja e eu tenho meu coração ali, são frequentados por 10, 15 pessoas, 20 pessoas, aquilo ali para mim é um grande templo. Aquilo para mim é um grande templo. O que vai ser definido? O número de fiéis? Tá bom, eu vou lá e cadastro. Como que eu vou saber quantos fiéis tem? Eu cadastro um monte de fiel, tudo fiel da minha igreja.
Como? Ah, é o tamanho, vai ser pelo tamanho da área, do tamanho da área. Será que esse templo tem mais dificuldade que os menores templos? Os menores eu acho que tem mais dificuldade para pagar energia elétrica, pagar aluguel, pagar do que os grandes templos, né? Então, eu acho que isso aí, você falar que só vai para os grandes templos, isso aí eu acho muito ruim. Outra coisa, né, que me faz ser contrário a isso. E os terreiros de candomblé, por exemplo, né, também vão ter isenção? Porque são templos para que cultuem aquela fé que a pessoa professa. Também vai ser ou não? Ah, não, só tem que ser na minha igreja. Candomblé não, candomblé é coisa de, né? Porque infelizmente todo mundo é ateu para a fé do outro, né? A pessoa acredita, não mexa com a minha fé. Mas e a fé do outro, né? E o terreiro, e o candomblé, e o orixá que a pessoa acredita? E aí? Você vai falar que não, ali não tem direito, porque aquilo a Bíblia condena. Condena onde? Em que lugar? Para quem? Né? Então, são esses motivos que fazem com que eu seja contrário, respeito e gostaria muito de ouvir os argumentos de quem é favorável a ter essa isenção e ter o subsídio para pagar a conta dos grandes templos. Acho que isso nada mais é do que uma manobra, inclusive política, muito ruim, até porque a história mostra que todas as vezes, isso é histórico, gente, todas as vezes que tentaram fazer a fusão de religião com política não deu certo. Historicamente não deu certo. Historicamente não deu certo e não dá certo até hoje fazer essa fusão. Acho que tem que ser respeitado sim, mas separado os assuntos. Então eu sou contra, respeito quem é a favor. Beijo no coração e até o próximo Papo Reto.